Uma mãe descobre o plano mais terrível que jamais poderia conceber. Seus próprios filhos planejam assassiná-la no dia de seu aniversário através de um bolo contaminado com veneno. Porém, o que esses filhos gananciosos jamais imaginaram foi que sua mãe, uma mulher que havia erguido um império partindo do zero, tinha preparado uma lição que os faria tremer de pavor e se lamentar a cada instante pelo resto de suas existências. No momento em que acreditaram ter a vitória garantida, ela revelou sua verdadeira natureza e o que descobriram os deixou prostrados, implorando clemência enquanto as lágrimas escorriam por suas faces. Antes de iniciar esta narrativa, que vai mantê-lo preso em sua cadeira, não se esqueça de curtir este vídeo e nos deixar um comentário dizendo de qual país você está nos acompanhando. Você nos assiste do México, Espanha, Colômbia, Chile, Peru? Adoraríamos saber sua localização e sua opinião sobre o que esses filhos fizeram com sua própria mãe. Agora sim, vamos começar. Os raios solares da manhã penetravam delicadamente através das cortinas de seda cor de marfim no quarto principal da mansão de Dona Esperança Montero. Era uma daquelas manhãs primaveris onde a atmosfera parecia repleta de possibilidades, onde as aves cantavam com uma melodia particularmente doce, como se a própria natureza estivesse festejando algo excepcional. E, de fato, havia motivo para a comemoração. Em precisamente 3 dias, Dona Esperança completaria 75 anos de existência. 75 anos. 3/4 de um século repleto de batalhas, de triunfos, de derrotas que a fortaleceram, de pranto que a tornou mais sábia e de instantes de alegria que havia guardado como as pérolas mais preciosas de um colar que jamais venderia. Esperança abriu seus olhos vagarosamente, permitindo que a luminosidade dourada acariciasse seu semblante antes de se erguer, com a elegância que sempre a caracterizou. Aos seus 75 anos, Esperança Montero era uma mulher que inspirava reverência apenas por adentrar um ambiente. Não possuía estatura particularmente elevada, mas sua postura ereta e sua forma de caminhar, com passos firmes e determinados, faziam-na parecer mais imponente do que sua altura sugeria. Seu cabelo, completamente alvo como a neve das montanhas, que podia avistar da janela de seu dormitório, era sempre mantido preso em um coque elegante que emoldurava um rosto onde as rugas narravam histórias de uma vida intensamente experienciada. Mas eram seus olhos que verdadeiramente cativavam quem a conhecia. De uma tonalidade castanha profunda, quase negra, brilhavam com uma inteligência aguçada que nem a idade conseguira ofuscar. Esses olhos haviam presenciado muito, haviam chorado bastante, mas principalmente haviam aprendido a enxergar além das aparências, a decifrar as intenções ocultas nos gestos mais sutis. Esperança levantou-se do leito com cautela, não porque seu corpo o exigisse, pois apesar de sua idade desfrutava de uma saúde invejável, mas sim porque havia aprendido a saborear cada momento, cada transição do dia. Vestiu seu robe de seda azul, um presente que ela mesma havia se dado há 5 anos, quando fechou o acordo mais importante de sua trajetória empresarial, e caminhou até a janela que dava para o jardim. Dali podia contemplar as roseiras que ela própria havia plantado há 40 anos, quando esta mansão era apenas um sonho impossível para uma viúva jovem com 2 crianças pequenas e um punhado de receitas herdadas de sua avó. Essas roseiras haviam crescido juntamente com sua empresa, juntamente com seus filhos, juntamente com ela mesma. Agora, eram arbustos enormes que a cada primavera explodiam numa sinfonia de cores. Vermelhos intensos, rosas delicados, brancos puros e amarelos que pareciam pequenos sóis capturados entre as folhas verdes.
A empresa que Esperança havia construído, Sabores de la Abuela, havia iniciado na cozinha de um pequeno apartamento de 2 quartos, onde ela, recém-viúva aos 32 anos, preparava geleias, conservas e produtos de panificação, seguindo as receitas que sua avó lhe havia ensinado quando era apenas uma menina. Recordava perfeitamente aqueles primeiros dias, o medo constante de não conseguir alimentar seus filhos, as noites insones preparando encomendas enquanto Maurício e Valentina dormiam no único quarto do apartamento, as lágrimas que secava rapidamente antes que alguém pudesse vê-las, e a determinação férrea de prosperar que ardia em seu peito como um fogo que ninguém poderia apagar. Seu marido, Rodrigo, havia falecido num acidente de trânsito quando Maurício tinha apenas 7 anos e Valentina 5. Foi um golpe devastador que por um instante fez estremecer os alicerces de seu mundo. Rodrigo era o amor de sua vida, o homem com quem havia sonhado envelhecer, o pai amoroso que brincava com seus filhos todas as tardes ao retornar do trabalho. Quando recebeu a notícia, Esperança sentiu que o mundo parava, que o ar deixava de entrar em seus pulmões, que tudo que conhecia desmoronava como um castelo de cartas diante de uma rajada de vento. Mas Esperança era filha de uma geração de mulheres fortes, de mulheres que haviam sobrevivido a guerras, fomes e perdas imensas, sem nunca perder a capacidade de se reerguer. Sua mãe lhe havia ensinado que as lágrimas eram necessárias, que o luto merecia seu tempo, mas que chegava um momento em que era preciso secá-las e seguir em frente. E foi exatamente isso que ela fez. Com o pequeno seguro de vida que Rodrigo havia deixado, mais as poucas economias que possuíam, Esperança comprou os ingredientes necessários para iniciar seu pequeno negócio de produtos caseiros. No princípio, vendia de porta em porta, carregando seus filhos pela mão, enquanto percorria os bairros oferecendo suas geleias. As rejeições foram numerosas, as portas fechadas em seu rosto incontáveis, mas cada vez que alguém provava seus produtos, ficava encantado. O sabor era inconfundível, era o sabor do amor, da tradição, de receitas que haviam passado de geração em geração, aperfeiçoando-se com cada mão que as preparava. Gradualmente, o negócio começou a prosperar. Os pedidos aumentaram, os clientes recomendavam seus produtos a amigos e familiares, e em poucos anos, Esperança já não vendia de porta em porta, mas possuía um pequeno estabelecimento no centro da cidade. Trabalhava 18 horas diárias, sacrificando tempo com seus filhos para assegurar-lhes um futuro próspero, e certamente conseguiu. Quando Maurício e Valentina eram adolescentes, Sabores de la Abuela já era uma empresa reconhecida regionalmente. Quando ingressaram na universidade, era uma marca nacional. E quando ambos completaram 30 anos, os produtos de Esperança Montero eram exportados para mais de 20 países, e ela era considerada uma das empresárias mais bem-sucedidas e respeitadas do país. Porém, o sucesso tem um preço que raramente é mencionado nas histórias de triunfo. Enquanto Esperança construía seu império, seus filhos cresciam com todas as comodidades materiais que ela nunca teve, mas sem a presença constante de uma mãe. Oh, ela os amava com toda a sua alma, disso não havia dúvida. Cada decisão que tomou, cada sacrifício que fez, foi pensando neles, em assegurar-lhes um futuro onde não tivessem que se preocupar com nada. Mas o amor às vezes não é suficiente quando não vem acompanhado de tempo, de presença, de limites claros. Maurício e Valentina cresceram sabendo que tinham uma mãe extraordinária, uma mulher que havia transformado a tragédia em triunfo. Mas também cresceram acostumados a ter tudo o que queriam sem se esforçar demais. Quando pediam algo, obtinham. Quando queriam dinheiro, lá estava. Quando cometiam erros, as consequências eram amenizadas pela influência e o dinheiro de sua mãe.
Sem perceber, Esperança havia criado dois seres humanos que confundiam amor com bens materiais, que mediam o carinho em termos de contas bancárias, que enxergavam a fortuna de sua mãe não como o fruto de décadas de trabalho árduo, mas como algo que lhes pertencia por direito de nascimento. Agora, enquanto observava suas roseiras balançarem suavemente com a brisa matinal, Esperança sentia em seu coração uma mistura de emoções que havia tentado ignorar durante tempo demais. Seus filhos, aqueles bebês pelos quais teria dado a vida, haviam se transformado em adultos que mal a visitavam, que a ligavam principalmente para pedir dinheiro, que a tratavam mais como uma fonte de recursos do que como uma mãe que merecia amor e respeito. Maurício, aos seus 43 anos, era um homem alto e bonito que havia herdado os traços aristocráticos de seu pai. Tinha o cabelo escuro com alguns fios grisalhos nas têmporas, que lhe conferiam um ar distinto, olhos verdes que podiam ser encantadores ou frios dependendo do que desejava conseguir, e um sorriso que havia aprendido a usar como ferramenta de manipulação. Havia estudado administração de empresas numa universidade privada de prestígio, paga inteiramente por sua mãe, mas nunca havia demonstrado verdadeiro interesse em trabalhar na empresa familiar. Preferia os negócios rápidos, os investimentos arriscados, os projetos que prometiam ganhos milionários sem muito esforço. Naturalmente, a maioria desses projetos fracassava e era sempre Esperança quem terminava pagando as dívidas, quem resgatava seu filho dos problemas financeiros que ele mesmo criava. Valentina, por sua vez, era 2 anos mais nova que seu irmão e havia herdado a beleza de sua mãe em sua juventude. Tinha o cabelo castanho que sempre mantinha perfeitamente arrumado. Olhos castanhos que podiam parecer doces e inocentes quando convinha, e um senso de moda que requeria quantidades obscenas de dinheiro para se manter atualizado. Aos seus 41 anos, Valentina nunca havia trabalhado um dia sequer em sua vida. Casou-se jovem com um homem que se revelou tão superficial quanto ela, e quando o matrimônio fracassou após 10 anos, retornou a viver às custas de sua mãe. Não diretamente na mansão. Naturalmente, isso seria demasiado óbvio, mas num luxuoso apartamento no centro da cidade, cujo aluguel e todas as despesas Esperança pagava pontualmente a cada mês. O que mais doía em Esperança não era o dinheiro. Ela possuía o suficiente para manter seus filhos e várias gerações mais, sem que a fortuna diminuísse significativamente. O que despedaçava seu coração era a frieza, a falta de afeto genuíno, a sensação de que para Maurício e Valentina ela não era mais que um caixa eletrônico com o rosto de mãe. As visitas eram escassas e sempre vinham acompanhadas de alguma solicitação. Os telefonemas eram breves e transacionais. Os aniversários de Esperança passavam quase despercebidos, com cartões genéricos enviados por mensageiro e desculpas de última hora para não comparecer aos jantares que ela preparava com tanto amor. E, no entanto, quando se tratava de seus próprios aniversários ou de datas importantes para eles, Maurício e Valentina esperavam presentes extravagantes, celebrações custosas, atenção absoluta. Esperança havia aprendido a viver com essa realidade, ou ao menos a suportá-la. Havia se cercado de um pequeno círculo de verdadeiros amigos, empregados leais que a apreciavam genuinamente, e havia encontrado propósito em seu trabalho filantrópico. Dedicava uma parte considerável de seus ganhos a fundações que auxiliavam mulheres empreendedoras, crianças em situação de vulnerabilidade, causas que ressoavam com sua própria história de luta e superação. Nisso, encontrava a satisfação que seus próprios filhos lhe negavam. Mas, apesar de tudo, uma pequena chama de esperança. Quão apropriado, pensava ela, que seu nome fosse esse, nunca havia se extinguido completamente.
Em algum recanto de seu coração, Esperança continuava acreditando que seus filhos mudariam, que amadureceriam, que um dia despertariam e se dariam conta de tudo que ela havia feito por eles, de todo o amor que lhes havia dado. Era uma esperança ingênua, ela sabia, mas era uma mãe, e as mães nunca deixam de esperar o melhor de seus filhos. Por isso, quando há 3 semanas Maurício a ligou para anunciar que queriam organizar-lhe uma festa de aniversário especial, o coração de Esperança deu um salto de emoção que tentou disfarçar. Seria possível que finalmente seus filhos estivessem mudando, que tivessem compreendido o valor da família, do tempo juntos, do amor incondicional. Mãe, queremos que este aniversário seja diferente, havia dito Maurício com uma voz que soava inusitadamente calorosa através do telefone. Valentina e eu conversamos muito ultimamente e percebemos que não fomos os melhores filhos. Queremos compensá-la, fazer algo realmente especial para seus 75 anos. Nos permitiria organizar tudo. Queremos que seja uma surpresa. Esperança havia aceitado, evidentemente. Como poderia recusar o que parecia ser exatamente aquilo que havia ansiado durante tantos anos? Durante as semanas seguintes, seus filhos a haviam visitado várias vezes para coordenar detalhes, mostrando um interesse e um afeto que ela não havia presenciado em décadas. Abraçavam-na com mais frequência, escutavam-na com mais atenção, sorriam-lhe com o que parecia ser carinho genuíno. Esperança se deixou envolver por essa ilusão, permitindo-se acreditar que finalmente, após tantos anos, havia recuperado seus filhos. Mas Esperança Montero não havia chegado onde estava sendo uma mulher ingênua. Havia construído um império num mundo de homens que não queriam vê-la triunfar. Havia fechado negócios com tubarões que subestimavam sua inteligência por seu gênero e sua idade. Havia sobrevivido a traições de sócios, a crises econômicas, a competidores implacáveis. Seu instinto, afiado por décadas de experiência, sussurrava-lhe que algo não se encaixava completamente nessa repentina mudança de seus filhos. Os olhares que trocavam quando acreditavam que ela não os observava, os sussurros que se apagavam quando ela entrava num cômodo, certa tensão subjacente que vibrava como uma corda prestes a se romper. Algo estava errado. Esperança sentia isso em seus ossos, nesse sexto sentido que nunca a havia traído, mas decidiu esperar, observar, reunir informações antes de tirar conclusões. Afinal de contas, talvez estivesse sendo paranoica. Talvez seus anos de desconfiança empresarial a estivessem fazendo ver fantasmas onde só havia filhos arrependidos tentando reparar seus erros. Oh, quanto teria desejado estar equivocada! Foi exatamente 5 dias antes de seu aniversário quando Esperança descobriu a horrível verdade. Era uma tarde de quarta-feira, um daqueles dias aparentemente ordinários que terminam gravados na memória como dobradiças da vida, momentos que dividem o tempo num antes e num depois irreconciliáveis. Esperança havia passado a manhã numa reunião com o conselho diretor de sua empresa, revisando os relatórios trimestrais e planejando a estratégia para o próximo ano. Apesar de sua idade, continuava envolvida ativamente nas decisões importantes, embora tivesse delegado a operação diária a uma equipe de profissionais de confiança que ela mesma havia formado ao longo dos anos. A reunião havia terminado depois do meio-dia e Esperança decidiu retornar para casa para descansar um pouco antes da visita vespertina de seus filhos, que haviam anunciado que chegariam às 6 da tarde para continuar com os preparativos da festa. O trajeto desde os escritórios centrais de Sabores de la Abuela até a mansão era de aproximadamente 45 minutos. Um tempo que Esperança aproveitava usualmente para refletir, planejar ou simplesmente desfrutar da paisagem que se desdobrava através das janelas de seu automóvel. Mas naquele dia, em particular, sentiu uma inquietação inexplicável que a impedia de relaxar.
Era como se algo estivesse fora de lugar, como se o universo estivesse tentando adverti-la de um perigo iminente. Ao chegar à mansão, Esperança notou imediatamente que havia 2 carros estacionados diante da entrada principal. O esportivo negro de Maurício e o SUV branco de Valentina. Era estranho. Deveriam chegar somente às 6 e mal passava das 2 da tarde. Talvez tivessem decidido adiantar-se, pensou tentando acalmar aquela sensação de alarme que crescia em seu peito. Talvez quisessem dar-lhe outra surpresa. Esperança desceu de seu carro e caminhou até a porta principal com passos silenciosos, um hábito que havia desenvolvido sem perceber ao longo dos anos. Em sua juventude, quando vivia naquele pequeno apartamento com seus filhos, havia aprendido a mover-se sem fazer barulho para não despertá-los quando trabalhava até altas horas da noite. Esse hábito havia permanecido com ela, e agora seus passos eram tão leves que mal podiam ser escutados sobre o piso de mármore do vestíbulo. A porta principal não estava trancada, o que era incomum. O pessoal de serviço sempre mantinha as portas seguras quando não havia ninguém em casa. Esperança entrou com cuidado, e foi então que escutou as vozes que provinham da cozinha. Vozes que reconheceu imediatamente como as de seus filhos, mas com um tom que nunca lhes havia escutado usar. Frio, calculista, despiedoso. Esperança deteve-se no corredor que conduzia à cozinha, protegendo-se atrás de uma das colunas decorativas que flanqueavam o corredor. Dali podia escutar perfeitamente a conversa sem ser vista. Uma parte dela queria sair, anunciar-se, interromper o que seguramente era uma conversa privada que não deveria estar escutando. Mas outra parte, essa intuição que a havia salvado de tantas más decisões empresariais, ordenou-lhe ficar quieta, escutar, descobrir o que seus filhos estavam tramando às suas costas. Então está confirmado, dizia a voz de Maurício com uma frieza que congelou o sangue de Esperança. O veneno chegou esta manhã. É completamente indetectável, de ação retardada. Segundo o contato de Alejandro, parecerá um infarto natural. Na idade dela, ninguém suspeitará de nada. O mundo de Esperança parou. Por um momento, acreditou ter escutado mal, que sua mente estava pregando-lhe uma cruel brincadeira. Mas então, escutou a resposta de Valentina e toda a dúvida se desvaneceu, deixando em seu lugar um vazio gelado que ameaçava engoli-la inteira. Perfeito, respondeu sua filha com uma voz que destilava satisfação. Já tenho tudo preparado. Amanhã virei cedo para assar o bolo de aniversário. Usarei a receita favorita da velha, aquela de amêndoas e mel de que ela tanto gosta. Adicionarei o veneno enquanto preparo e ninguém poderá notar a diferença. O sabor das amêndoas camuflará qualquer rastro. Esperança sentiu que as pernas lhe falhavam. Teve que apoiar-se contra a coluna para não desmoronar enquanto sua mente tentava processar o que estava escutando. Seus filhos, a carne de sua carne, as criaturas que havia trazido ao mundo e pelas quais havia sacrificado tudo, estavam planejando assassiná-la. Planejando envenená-la com um bolo de aniversário, usando uma receita que ela mesma lhes havia ensinado quando eram crianças naquela cozinha diminuta do apartamento onde haviam começado tudo. E depois? Perguntou Maurício, sua voz tão casual como se estivessem discutindo o cardápio de um jantar qualquer. Depois, choramos muito no funeral, respondeu Valentina com uma risada que soou como o guizo de uma serpente. Nos vestimos de preto, recebemos as condolências de todos esses hipócritas que sempre a adularam e esperamos pacientemente que o testamento seja lido. Em no máximo 1 mês teremos acesso a tudo, a empresa, as propriedades, as contas bancárias. Tudo será nosso, irmãozinho. Finalmente teremos o que nos corresponde por direito. Tem sido uma agonia esperar tanto.
acrescentou Maurício com um suspiro de impaciência. Cada vez que vinha pedir-lhe dinheiro, tinha que escutar seus sermões sobre o valor do trabalho duro, sobre como ela construiu tudo isso do zero, como se me importasse. A única coisa que me importa é o resultado, não a história de seu sofrimento. Eu sei, concordou Valentina. Comigo acontece o mesmo. Cada vez que me transfere dinheiro para o aluguel, age como se estivesse me fazendo um favor enorme, como se não fosse sua obrigação me manter. No fim das contas, tudo que tem nos deve. Se não fosse para nos dar um futuro, para que teria trabalhado tanto? Exatamente, coincidiu Maurício. Ela mesma sempre diz que fez tudo por nós. Pois bem, é hora de que nos dê o que nos corresponde de uma vez por todas. Já estou farto de esperar que morra de causas naturais. Nesse ritmo, a velha vai chegar aos 100 anos e eu não pretendo continuar mendigando migalhas durante mais 25 anos. Esperança escutava cada palavra como se fossem facas que se cravavam diretamente em seu coração. As lágrimas começaram a rolar silenciosamente por suas bochechas, mas não eram lágrimas apenas de tristeza. Eram lágrimas de uma decepção tão profunda que ameaçava destruí-la por dentro. Lágrimas de uma dor que ia além de qualquer coisa que tivesse experimentado antes, inclusive além da dor de perder Rodrigo há tantos anos. Quando perdeu seu marido, a dor foi devastadora, mas foi uma dor limpa, se é que tal coisa existe. Foi a dor de perder alguém que a amava e a quem ela amava. Uma dor causada pela crueldade do destino, não pela crueldade humana. Mas isto era diferente. Isto era uma traição das pessoas que ela havia criado, nutrido, amado incondicionalmente durante mais de 4 décadas. Isto era descobrir que os seres pelos quais havia dado tudo não só não a amavam, mas a viam como um obstáculo para sua ganância, como uma velha incômoda que se negava a morrer a tempo para deixar-lhe sua fortuna. E se algo der errado? Perguntou Maurício, mostrando pela primeira vez um lampejo de preocupação. E se de alguma maneira descobrirem que não foi um infarto natural? Não vai acontecer, respondeu Valentina com uma segurança aterrorizante. Alejandro me assegurou que este veneno é impossível de detectar numa autópsia padrão. Além disso, quem vai suspeitar dos filhos destroçados que organizaram uma linda festa de aniversário para sua amada mãe? Temos o álibi perfeito. Somos os filhos arrependidos que finalmente queriam se reconciliar com ela. Todo mundo nos viu visitando-a estas últimas semanas, abraçando-a, mostrando-lhe carinho. Quando morrer, pensarão que finalmente tínhamos conseguido ser a família que sempre deveríamos ter sido. A tragédia será ainda maior. Ninguém, absolutamente ninguém, suspeitará de nós. Você é brilhante, irmã, disse Maurício com admiração. Tenho que admitir que quando me propôs este plano há 6 meses, pensei que estava louca, mas você planejou tudo à perfeição. Alguém tinha que fazer, respondeu Valentina. Você nunca foi bom com detalhes, irmãozinho, mas não se preocupe. Quando tivermos o dinheiro, ambos viveremos como sempre merecemos viver, sem ter que prestar contas a ninguém, sem ter que escutar sermões, sem ter que fingir que nos importa esta velha mansão cheia de recordações que não interessam a ninguém. Esperança havia escutado o suficiente. Com um esforço sobre-humano, conteve o soluço que ameaçava escapar de sua garganta e retrocedeu silenciosamente até a porta principal. Cada passo foi uma tortura, não pelo esforço físico, mas pelo peso da descoberta que carregava agora sobre seus ombros. Saiu da casa sem fazer o menor ruído, como um fantasma que foge de sua própria tumba, e refugiou-se em seu carro, onde finalmente se permitiu desmoronar. Os soluços sacudiram seu corpo com uma violência que a assustou. Não recordava ter chorado assim jamais, nem sequer quando lhe disseram que Rodrigo havia morrido. Era um choro que vinha do mais profundo de seu ser,
Um choro que arrastava consigo 40 anos de esperanças quebradas, de amor desperdiçado, de sacrifícios que agora pareciam completamente inúteis. Em que havia falhado? Esta era a pergunta que martelava sua mente enquanto as lágrimas encharcavam seu rosto. O que havia feito de errado para criar dois monstros capazes de assassinar sua própria mãe por dinheiro? Havia sido permissiva demais, ausente demais, havia dado demais, privando-os da oportunidade de aprender o valor das coisas por si mesmos. As respostas não chegavam e talvez nunca chegariam. Mas enquanto o choro começava a ceder e a realidade se assentava com toda sua crueza, algo mais começou a emergir no coração de Esperança. Era algo que havia dormido durante anos, algo que ela havia relegado ao fundo de seu ser, porque não necessitava dele em sua vida de empresária bem-sucedida e mãe amorosa. Era seu instinto de sobrevivência, esse mesmo instinto que a havia impulsionado a levantar-se após a morte de Rodrigo, a construir um império do nada, a vencer todos os que haviam tentado derrotá-la. Seus filhos queriam assassiná-la. Muito bem. Mas Esperança Montero não havia chegado aos 75 anos para deixar-se vencer por ninguém, muito menos por dois ingratos que não tinham nem metade de sua inteligência ou sua determinação. Se seus filhos queriam jogar sujo, ela lhes ensinaria o que significava enfrentar uma mulher que havia forjado seu destino com suas próprias mãos. Uma mulher que conhecia o significado do sacrifício, da luta, da vitória contra todas as probabilidades. Esperança secou suas lágrimas com o dorso da mão. Respirou profundamente para acalmar as batidas descontroladas de seu coração. E quando finalmente se olhou no espelho retrovisor, seus olhos já não refletiam dor. Refletiam algo muito mais perigoso. Refletiam o fogo de uma mãe que havia decidido dar uma lição que seus filhos jamais esqueceriam. As horas que se seguiram à descoberta foram paradoxalmente as mais claras e focadas que Esperança havia experimentado em muito tempo. Era como se a traição tivesse queimado todas as ilusões que nublavam sua visão, deixando em seu lugar uma claridade cristalina que lhe permitia ver cada detalhe, cada possibilidade, cada movimento que devia fazer. Nessa mesma noite, depois de fingir uma reunião de última hora que a havia atrasado e de saudar seus filhos com a mesma calidez de sempre, quando finalmente chegaram em casa, Esperança trancou-se em seu escritório e começou a planejar. Tinha exatamente 5 dias até seu aniversário. 5 dias para preparar cada detalhe de uma estratégia que deixaria Maurício e Valentina completamente desarmados. A primeira coisa que fez foi ligar para Salvador Mendes, seu advogado de confiança há mais de 30 anos. Salvador não era apenas um advogado, era um dos poucos amigos verdadeiros que Esperança tinha, um homem íntegro que a havia acompanhado nos momentos mais difíceis de sua carreira empresarial e que conhecia seus assuntos legais melhor que ninguém no mundo. "Salvador, preciso ver você amanhã bem cedo", disse Esperança com voz firme quando o advogado atendeu o telefone. "É urgente e é completamente confidencial. Ninguém, absolutamente ninguém, pode saber desta reunião." Salvador, acostumado a situações delicadas que às vezes surgiam no mundo dos negócios, não fez perguntas. "Estarei em meu escritório às 7 da manhã, Esperança. Quer que envie um carro para buscá-la?" "Não, chegarei por conta própria. E Salvador, obrigada por tudo." "Para isso existem os amigos", respondeu ele, com a calidez que sempre o havia caracterizado. Depois de desligar, Esperança passou várias horas escrevendo num caderno que guardava trancado numa gaveta secreta de sua escrivaninha. Era um caderno que havia começado há anos, quando começou a suspeitar que seus filhos não eram as pessoas que ela teria desejado que fossem. Nele havia anotado cada decepção, cada mentira descoberta, cada momento em que seu instinto lhe havia dito que algo andava mal.
Agora, este caderno se converteria em parte fundamental de seu plano. Na manhã seguinte, Esperança chegou ao escritório de Salvador antes que amanhecesse completamente. O advogado a recebeu com café recém-preparado e uma expressão de preocupação que tentava disfarçar sem muito êxito. Esperança, o que acontece? Você parece diferente, como se tivesse tomado uma decisão muito importante. Assim é, Salvador, respondeu ela, sentando-se na poltrona diante da mesa do advogado. Tomei várias decisões, na verdade, e necessito sua ajuda para implementá-las antes de meu aniversário. O que se seguiu foi uma conversa de mais de 3 horas, na qual Esperança contou tudo o que havia escutado. Salvador empalideceu visivelmente quando ouviu os detalhes do plano de envenenamento e, por um momento, pareceu que ia sugerir chamar a polícia imediatamente. Não, disse Esperança com firmeza. Não quero que vão para a prisão. São meus filhos, Salvador. Apesar de tudo que planejaram fazer, são a carne de minha carne. Não poderia viver sabendo que os enviei para a cadeia, mesmo que mereçam, mas tampouco vou permitir que saiam impunes. Vão aprender uma lição que lhes doa no mais profundo, uma lição que lhes tire tudo o que tanto cobiçam, mas que lhes permita seguir com suas vidas para que tenham tempo de refletir sobre o que fizeram. Salvador assentiu lentamente, compreendendo a complexidade emocional da situação. O que tem em mente? Esperança explicou seu plano com a mesma precisão com que teria apresentado uma estratégia empresarial diante de seu conselho diretor. Cada detalhe havia sido considerado, cada possível reação antecipada, cada movimento calculado para lograr o máximo impacto. Salvador escutava com uma mistura de admiração e assombro, recordando-se por que esta mulher era uma das empresárias mais temidas e respeitadas do país. É brilhante, admitiu o advogado quando Esperança terminou de explicar. Cruel, mas brilhante e completamente legal, o que é importante. Está segura de que quer fazer isto? Uma vez que comecemos, não haverá volta atrás. Estive segura desde o momento em que escutei meus próprios filhos planejar meu assassinato, respondeu Esperança. Agora comecemos. Temos muito trabalho a fazer e pouco tempo para fazê-lo. Durante os seguintes 4 dias, Esperança e Salvador trabalharam incansavelmente, preparando tudo o necessário. O testamento de Esperança foi completamente reescrito, eliminando Maurício e Valentina como beneficiários e deixando a totalidade de sua fortuna a diversas organizações beneficentes. A casa, as propriedades, as ações da empresa, as contas bancárias, tudo foi legalmente transferido a um fideicomisso irrevogável que começaria a funcionar no dia seguinte a seu aniversário. Mas isso não era tudo. Esperança também preparou vários documentos adicionais. Uma carta dirigida a cada um de seus filhos, explicando exatamente por que estava tomando estas decisões, cópias das conversas que havia gravado discretamente durante suas visitas, graças a um pequeno dispositivo que Salvador lhe havia proporcionado, e um relatório detalhado sobre as atividades financeiras questionáveis de ambos os irmãos que um investigador particular havia reunido nos últimos meses. Sim, Esperança havia contratado um investigador particular há quase 1 ano, quando as suspeitas começaram a converter-se em certezas. Havia esperado estar equivocada. Havia rezado para que o investigador não encontrasse nada preocupante. Mas os relatórios confirmaram o pior. Maurício estava envolvido em negócios obscuros que beiravam a ilegalidade. E Valentina havia estado planejando a morte de sua mãe durante muito mais tempo do que Esperança teria imaginado. O veneno, o plano do bolo, os contatos criminosos, tudo estava documentado. Além dos preparativos legais, Esperança também necessitava preparar o cenário físico para a confrontação. Para isto contou com a ajuda de Carmen,
sua governanta de confiança, e de Roberto, o chefe de segurança de sua empresa. Ambos eram pessoas de absoluta lealdade, que haviam trabalhado para ela durante mais de 20 anos, e ambos aceitaram ajudá-la sem fazer demasiadas perguntas, embora a preocupação em seus rostos fosse evidente. Na noite anterior a seu aniversário, quando todos os preparativos estavam em seu lugar e seus filhos dormiam em seus respectivos lares, sonhando com a fortuna que logo seria deles, Esperança se permitiu um momento de reflexão na solidão de seu quarto. Havia sido uma semana esgotante física e emocionalmente, mas sabia que o pior estava por vir. Amanhã teria que enfrentar seus filhos, olhá-los nos olhos, sabendo o que planejavam fazer e executar um plano que mudaria para sempre a dinâmica de sua família. Estava fazendo o correto? Esta pergunta a havia atormentado durante dias. Era justo responder à traição com outra traição? Não deveria simplesmente confrontá-los diretamente, dar-lhes a oportunidade de se arrepender antes de tomar medidas tão drásticas? Mas cada vez que estas dúvidas surgiam, Esperança recordava as palavras de Valentina. Finalmente teremos o que nos corresponde por direito. Recordava o riso cruel de Maurício, sua impaciência por vê-la morta. Recordava que seus filhos não estavam simplesmente pensando em traí-la. Haviam passado meses, talvez anos, planejando seu assassinato com uma meticulosidade que revelava a profundidade de seu desprezo. Não havia lugar para piedade nesta situação. Maurício e Valentina haviam escolhido seu caminho e agora teriam que enfrentar as consequências. Esperança não os mataria, como eles pretendiam fazer com ela. Não os enviaria para a prisão, embora tivesse provas suficientes para consegui-lo. Mas lhes tiraria tudo o que amavam, lhes mostraria o preço verdadeiro de sua ganância e lhes daria uma oportunidade, talvez a última, de reconstruir suas vidas desde o zero, tal como ela havia tido que fazer tantas vezes. Com estes pensamentos, Esperança finalmente conseguiu conciliar o sono. Amanhã seria um dia que nenhum deles esqueceria jamais. O dia amanheceu radiante, com um céu azul sem nuvens e uma temperatura perfeita que parecia zombar da tempestade que estava prestes a se desencadear dentro da mansão da família Montero. Esperança despertou cedo, como era seu costume, e passou as primeiras horas da manhã numa calma meditativa que surpreendeu até mesmo a ela mesma. Era como se seu corpo e sua mente tivessem alcançado um estado de paz absoluta antes da batalha, como o olho de um furacão que oferece um respiro momentâneo antes que os ventos mais ferozes comecem a rugir. Vestiu-se com cuidado, elegendo um elegante vestido azul marinho que sempre lhe havia agradado e que lhe conferia um ar de dignidade e fortaleza. Colocou as pérolas que Rodrigo lhe havia presenteado em seu primeiro aniversário de casamento, as únicas joias que verdadeiramente significavam algo para ela, e aplicou uma maquiagem discreta que realçava a intensidade de seus olhos escuros. Quando se olhou no espelho, viu uma mulher que estava pronta para enfrentar qualquer coisa que o destino lhe reservasse. Às 10 da manhã, Valentina chegou à mansão com todos os ingredientes para preparar o bolo de aniversário. Esperança a observou da janela de seu escritório, enquanto sua filha descia do carro, carregando sacolas de supermercado, um sorriso de aparente alegria em seu rosto. Era impressionante, pensou Esperança, o quão bem Valentina podia fingir. Se não soubesse a verdade, teria acreditado genuinamente que sua filha estava emocionada por celebrar seu aniversário. "Mamãe!" exclamou Valentina quando entrou na casa, abraçando Esperança com o que parecia ser afeto genuíno. "Feliz aniversário! Vim cedo para preparar seu bolo favorito. Maurício chegará mais tarde, mas pediu que lhe dissesse que tem uma surpresa especial para você." "Que maravilha, filha!" respondeu Esperança, devolvendo o abraço com um sorriso que não alcançava seus olhos. Não precisavam se incomodar tanto.
Claro que sim, mamãe. Você merece o melhor. O melhor, pensou Esperança enquanto via sua filha dirigir-se até a cozinha. Para Valentina, o melhor significava um bolo envenenado e uma mãe morta. Era praticamente impressionante o grau de falsidade que ela conseguia sustentar. Nas horas seguintes, Esperança acompanhou discretamente os preparativos enquanto simulava estar envolvida com outros afazeres. Valentina assou o bolo com uma devoção que teria sido tocante em outras circunstâncias, cantarolando canções felizes enquanto misturava os componentes. Em determinado instante, quando imaginou que ninguém a vigiava, Esperança visualizou através da câmera de vigilância como sua filha retirava um pequeno recipiente de sua bolsa e despejava seu conteúdo na mistura antes de levá-la ao forno. Ali estava a evidência conclusiva da perfídia. Esperança sentiu que o peito se apertava novamente, mas se forçou a manter a serenidade. Haveria momento para a angústia posteriormente. Agora precisava se concentrar no que estava por vir. Às 16 horas, Maurício chegou à propriedade impecavelmente trajado com um terno cinza que o fazia parecer o filho modelo. Trazia consigo um buquê de flores gigantesco e uma garrafa de espumante, que, conforme declarou, era um presente especial para comemorar o aniversário de sua adorada mãe. 75 anos, mamãe, disse Maurício enquanto a abraçava fortemente. É uma conquista extraordinária. Você deveria estar muito orgulhosa de tudo que construiu. Estou, filho, respondeu Esperança, sentindo a ironia de suas palavras, embora às vezes me questione se tudo valeu a pena. Naturalmente que valeu a pena, exclamou ele com um entusiasmo que soava quase verdadeiro. Observe tudo que você possui, esta linda residência, um negócio próspero, filhos que a adoram, filhos que a adoram. As palavras permaneceram suspensas no ar como uma piada amarga que apenas Esperança podia compreender. A ornamentação havia sido organizada por uma equipe de especialistas que Valentina havia contratado. Balões dourados e prateados, guirlandas sofisticadas, arranjos florais que enchiam o salão com uma fragrância inebriante. A mesa de jantar estava arrumada com a melhor louça da residência, e no centro, aguardando seu momento de destaque, repousava o bolo de aniversário que Valentina havia preparado com tanto carinho. Às 18 horas, os três se acomodaram à mesa para um jantar íntimo que, segundo os filhos, era exatamente o que sua mãe sempre havia desejado. Esperança desempenhou seu papel à perfeição, demonstrando-se emocionada e grata por cada detalhe, elogiando o quão deliciosa estava a refeição, o quão bonita era a ornamentação, o quão feliz a fazia ter seus dois filhos junto dela neste dia tão especial. Enquanto comiam, Maurício e Valentina trocavam olhares de cumplicidade que acreditavam passar despercebidos. Esperança os captava todos, registrando-os em sua memória como evidência adicional da encenação que estavam representando. Era quase teatral a forma como seus filhos tentavam ser os filhos perfeitos, cobrindo-a de atenções e elogios que soavam vazios agora que ela conhecia suas verdadeiras intenções. Mamãe, antes de servir o bolo, quero dizer algo, anunciou Valentina quando o jantar estava terminando, levantando-se com uma taça de espumante na mão. Estes últimos anos, Maurício e eu não fomos os melhores filhos. Estivemos distraídos, ausentes e fizemos você se sentir sozinha. Mas queremos que saiba que amamos você profundamente e que este aniversário marca o início de uma nova fase em nossa relação. Não é, Maurício? Absolutamente, respondeu seu irmão, levantando-se também. Brindemos por você, mamãe, e por muitos anos adicionais de felicidade juntos. Muitos anos adicionais. Que ironia! Se tudo transcorresse conforme o plano deles, Esperança não veria nem mesmo o amanhecer do próximo dia. Esperança ergueu sua taça e brindou com seus filhos, bebendo um gole do espumante enquanto os observava por cima da borda da taça.
Era o instante. Havia chegado a hora de iniciar seu próprio jogo. Antes que sirvamos o bolo, há algo que eu também quero contar para vocês, anunciou Esperança com voz tranquila, deixando sua taça sobre a mesa. Mas, primeiro, me desculpem um instante. Preciso buscar algo em meu escritório. Claro, mamãe, exclamaram os dois em uníssono, incapazes de ocultar sua impaciência. Cada minuto que transcorria sem que ela provasse o bolo era um minuto adicional de tensão para eles. Esperança se dirigiu a seu escritório com passos lentos e deliberados. Uma vez ali, retirou de uma gaveta o pequeno frasco que havia preparado para esta ocasião, um frasco idêntico ao que Valentina havia usado, mas que continha um líquido completamente inofensivo. Também pegou seu telefone celular, o qual havia configurado para gravar vídeo com apenas um toque, e o deslizou discretamente no bolso de seu vestido. Quando retornou ao comedor, Valentina já havia cortado uma generosa fatia de bolo e a havia colocado em um prato diante do lugar de sua mãe. O bolo lucia lindo, perfeitamente decorado com merengue branco e pequenas flores de açúcar. Ninguém que o visse poderia imaginar o veneno que continha. Aqui está sua porção especial, mamãe, disse Valentina com um sorriso radiante. Usei a receita da avó exatamente como você gosta. Obrigada, filha, respondeu Esperança, sentando-se diante do bolo sem fazer nenhum movimento para prová-lo. Mas antes de comer, há algo que devo contar para vocês, algo muito importante. Maurício e Valentina trocaram um olhar de confusão. Isto não estava no roteiro. Vejam, meus queridos filhos, continuou Esperança, sua voz adquirindo um tom mais sério. Ontem à noite tive um sonho muito estranho. Sonhei que vocês dois estavam planejando minha morte, que queriam me envenenar para ficar com minha herança. A cor desapareceu dos rostos de Maurício e Valentina, como se alguém tivesse aberto uma válvula de escape. Por um momento, nenhum dos dois conseguiu articular palavra. Mamãe, o que você está dizendo? Exclamou finalmente Valentina, forçando uma risada que soou completamente oca. Um sonho? Isso é ridículo. Por que faríamos algo assim? Não sei, filha, respondeu Esperança, pegando o garfo e brincando com a fatia de bolo sem levá-lo à boca. Por que fariam? Pelo dinheiro? Talvez pela empresa? Pela casa? Mamãe, acredito que o estresse de seu aniversário está afetando você, interveio Maurício tentando manter a compostura, embora sua voz tremesse ligeiramente. São apenas sonhos, não significam nada. Você tem razão, filho. Os sonhos não significam nada, concedeu Esperança, deixando o garfo sobre a mesa. O que significa algo é o que escutei há 5 dias quando cheguei cedo em casa e vocês estavam na cozinha discutindo os detalhes de como iam me assassinar. O silêncio que seguiu foi tão denso que poderia ter sido cortado com uma faca. Maurício e Valentina ficaram completamente petrificados, seus rostos transformando-se da confusão ao horror absoluto em questão de segundos. Não sei do que você está falando, balbuciou Valentina, mas sua voz havia perdido toda a segurança anterior. Não, permita-me refrescar sua memória, disse Esperança, tirando seu telefone do bolso e pressionando um botão. A gravação, que havia feito com o dispositivo fornecido por Salvador, começou a reproduzir, enchendo o ambiente com as vozes de seus próprios filhos, planejando seu assassinato com detalhes arrepiantes. O veneno chegou esta manhã. É completamente indetectável de ação retardada. Segundo o contato de Alejandro, parecerá um infarto natural. Na idade dela, ninguém suspeitará de nada. Já tenho tudo preparado. Amanhã virei cedo para assar o bolo de aniversário. Usarei a receita favorita da velha, aquela de amêndoas e mel que ela tanto gosta. Adicionarei o veneno enquanto preparo e ninguém poderá notar a diferença.
Esperança deixou que a gravação continuasse durante vários minutos, assegurando-se de que cada palavra incriminadora ficasse perfeitamente clara. Maurício e Valentina escutavam com rostos cinzentos, suas mãos tremendo, incapazes de encontrar palavras para se defender. Quando a gravação terminou, Esperança guardou o telefone e olhou para seus filhos com uma expressão que era uma mistura de tristeza profunda e determinação férrea. "Tem algo a dizer em sua defesa?" perguntou com voz calma. Valentina foi a primeira em romper o silêncio, mas não com palavras de arrependimento ou súplica. Não. Sua primeira reação foi a ira, a fúria de se ver descoberta e exposta. "Você estava nos espionando!" gritou, levantando-se tão abruptamente que sua cadeira caiu para trás com um estrondo. "Como ousa! Violou nossa privacidade!" Esperança não se abalou. Sua privacidade, a privacidade de planejar meu assassinato em minha própria casa. Me perdoe se não me sinto muito culpada por escutar essa particular conversa. Isto é uma armadilha, interveio Maurício, sua voz tremendo entre a indignação e o pânico. Você editou essa gravação, a manipulou para que parecesse que dizíamos coisas que nunca dissemos. Maurício, por favor, não insulte minha inteligência nem a sua, respondeu Esperança com uma frialdade que gelou o sangue de seus filhos. Ambos sabemos exatamente o que disseram. Ambos sabemos o que planejavam fazer. A pergunta agora é: o que vamos fazer a respeito? Valentina, percebendo que a estratégia de negação não estava funcionando, mudou de tática. Seus olhos se encheram de lágrimas. Lágrimas que Esperança sabia que eram tão falsas quanto todo o resto. E sua voz adotou um tom suplicante. Mamãe, por favor, você precisa nos entender. Estávamos desesperados. Maurício tem dívidas enormes com gente perigosa e eu não tenho nada, mamãe. Todo mês dependo de você para pagar o aluguel, para comer, para tudo. Você não nos deixou outra opção. Não deixei outra opção para vocês, repetiu Esperança, sentindo como a raiva começava a ferver em seu interior. Trabalhar nunca foi uma opção. Ser responsáveis por suas próprias vidas nunca foi uma opção. Simplesmente me pedir ajuda, honestamente, nunca foi uma opção. Você nunca nos teria ajudado, explodiu Maurício, perdendo finalmente qualquer pretensão de compostura. Sempre nos faz sentir como mendigos cada vez que precisamos de dinheiro. Nos humilha com seus sermões sobre trabalho duro enquanto você se senta em seu trono de milionária. Esse trono de milionária, como você o chama, eu construí com minhas próprias mãos. Respondeu Esperança, levantando-se para enfrentar seu filho. Eu o construí trabalhando 18 horas por dia enquanto vocês dormiam. Eu o construí sacrificando tudo, absolutamente tudo, para dar a vocês um futuro. E agora descubro que esse futuro que tanto me custou criar era simplesmente algo que queriam roubar de mim da maneira mais covarde possível. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Esperança, mas ela não se permitiu soluçar. Estas eram lágrimas de uma dor tão profunda que não podia ser contida. Mas sua voz se manteve firme enquanto continuava. Dei tudo a vocês, tudo, e vocês me pagaram planejando minha morte como se eu fosse um obstáculo incômodo que se interpunha entre vocês e meu dinheiro. Tem alguma ideia, a mínima ideia do que isso significa para uma mãe? Valentina e Maurício permaneceram em silêncio, seus rostos alternando entre a vergonha e o ressentimento. Em algum lugar de seus corações, talvez existisse um vestígio de culpa genuína, mas esse vestígio estava enterrado sob camadas e camadas de egoísmo, de inveja, de uma sensação de direito que Esperança, sem querer, havia alimentado durante anos. Vou dar a vocês a oportunidade de fazer algo que deveriam ter feito há muito tempo, continuou Esperança, sua voz recuperando a calma. Vocês vão confessar, vão olhar para aquela câmera,
Apontou seu telefone, que havia colocado sobre a mesa apontando para eles, e vão explicar exatamente o que planejavam fazer. Cada detalhe, cada passo, cada justificativa que inventaram para se convencer de que assassinar sua própria mãe era algo aceitável. "E se nos recusarmos?" perguntou Maurício com um lampejo de desafio nos olhos. Se recusarem", respondeu Esperança, "enviarei as gravações que já tenho diretamente para a polícia. Tenho evidência suficiente para que ambos passem os próximos 20 anos de suas vidas na prisão, por conspiração para cometer assassinato. A escolha é de vocês." O silêncio que seguiu foi denso, carregado de tensões e emoções não expressadas. Maurício e Valentina trocaram olhares, comunicando-se sem palavras nessa linguagem silenciosa que os irmãos às vezes desenvolvem. Finalmente, foi Valentina quem falou. "Está bem, mamãe. Falaremos." O que seguiu foi uma confissão completa e dilacerante que durou mais de 1 hora. Esperança escutou enquanto seus filhos revelavam não só os detalhes do plano de envenenamento, mas também a profundidade de seu ressentimento em relação a ela, as justificativas distorcidas que haviam construído para se convencer de que suas ações eram legítimas. "Sempre sentimos que todo o seu amor era para a empresa, não para nós", disse Valentina entre soluços que pela primeira vez pareciam genuínos. "Crescemos sentindo-nos como acessórios em sua vida, como algo que mantinha porque era o que se esperava de uma mãe, mas sem verdadeiro carinho. O dinheiro era sua maneira de nos compensar, mas nunca foi suficiente porque não era o que realmente precisávamos. E quando percebemos que provavelmente você viveria até os 100 anos, acrescentou Maurício, sua voz carregada de uma vergonha que finalmente parecia real. Entramos em pânico. As dívidas se acumulavam, as pessoas me ameaçavam, e Valentina estava igualmente desesperada. Começamos a ver seu dinheiro como a única salvação, e a ideia de esperar décadas adicionais se tornou insuportável. Foi Valentina quem primeiro mencionou a ideia do veneno, continuou Maurício, ignorando o olhar furioso de sua irmã. No início, pensei que estava brincando, mas depois de meses falando sobre isso, começou a parecer possível, factível, e quando encontramos alguém que podia conseguir o veneno para nós, já estávamos demasiadamente envolvidos na ideia para recuar. Esperança escutava cada palavra como se fossem golpes físicos, mas não interrompeu. Precisava escutar tudo. Precisava entender como havia chegado a este ponto com seus próprios filhos. "E o remorso?" perguntou finalmente quando seus filhos pareceram ter terminado. "Alguma vez sentiram remorso pelo que estavam planejando?" Valentina baixou o olhar, incapaz de sustentar os olhos de sua mãe. "Às vezes à noite, quando não conseguia dormir, pensava em você, pequena mamãe. Pensava nas vezes que cuidou de nós quando estávamos doentes, nas histórias que nos contava antes de dormir, em seu sorriso quando trazíamos boas notas do colégio e sentia náuseas pelo que estávamos planejando. Mas então amanhecia e as dívidas continuavam ali, e o desespero voltava, e eu convencia minha consciência de que era necessário." Maurício assentiu lentamente. "Eu me dizia que você era velha, que não lhe restava muito tempo de qualquer maneira, que simplesmente estávamos acelerando o inevitável. Sei que soa horrível, é horrível, mas foi assim como justifiquei o que estávamos fazendo." O silêncio que seguiu a estas confissões foi o mais pesado que Esperança havia experimentado jamais. Olhou para seus filhos, estes 2 seres humanos que havia trazido ao mundo e criado durante mais de 4 décadas, e sentiu uma mistura de emoções tão complexa que não tinha palavras para descrevê-la. Havia dor, naturalmente, uma dor imensa que provavelmente nunca sanaria completamente. Mas também havia algo mais,
uma estranha compaixão por estes dois adultos quebrados que haviam perdido completamente o rumo moral. "Agora me escutem bem", disse finalmente sua voz firme e clara. "O que acabam de confessar ficará gravado e guardado em um lugar seguro. Se alguma vez, e quero dizer alguma vez, tentarem me fazer mal de qualquer maneira, estas gravações irão diretamente para a polícia. Mas isso não é tudo." Esperança tirou de debaixo da mesa uma pasta grossa que havia preparado com Salvador. "Esta pasta contém os documentos que assinarão amanhã perante meu advogado. O primeiro é uma renúncia formal a qualquer reclamação sobre minha herança. O segundo é um acordo de confidencialidade que os proíbe de falar publicamente sobre nossa família ou nossos assuntos privados. O terceiro é um reconhecimento de dívida que detalha todo o dinheiro que dei a vocês ao longo dos anos. Dinheiro que tecnicamente era um empréstimo e que agora terão que devolver." "Isso é impossível", gritou Maurício. "São milhões. Não temos esse dinheiro." "Exatamente", respondeu Esperança com um sorriso que não continha nem um pingo de alegria. "Não tem esse dinheiro e não terão, o que me leva ao ponto final. Vocês estão oficialmente deserdados. Não receberão nenhum centavo de minha fortuna, nem agora, nem nunca. Minha empresa irá para meus empregados de confiança. Minhas propriedades serão doadas para organizações beneficentes. Minhas contas bancárias financiarão bolsas de estudo para mulheres empreendedoras que, diferentemente de vocês, estão dispostas a trabalhar por seus sonhos." Os rostos de Maurício e Valentina refletiam um horror absoluto. Tudo pelo que haviam planejado assassinar sua mãe desaparecia diante de seus olhos como fumaça ao vento. "Você não pode fazer isto", soluçou Valentina. "Somos seus filhos. Temos direitos." "Tinham direitos", corrigiu Esperança. "Vocês os perderam quando decidiram planejar meu assassinato. Agora terão que fazer algo que deveriam ter feito há muitos anos: enfrentar a vida por si mesmos, sem meu dinheiro nem minha influência, para resgatá-los de seus próprios erros." Os dias que seguiram ao aniversário de Esperança foram um turbilhão de atividade legal e emocional. Tal como havia prometido, a empresária convocou seus filhos no escritório de Salvador Mendes para que assinassem os documentos que selariam seu novo destino. O ambiente no escritório do advogado era glacial. Maurício e Valentina chegaram com rostos abatidos, evidência de noites sem dormir e de uma realidade que finalmente os havia golpeado com toda a sua força. Já não havia espaço para a negação, para as justificativas, para as tentativas de manipulação. A prova de sua traição estava gravada, documentada e pendia sobre suas cabeças como uma espada pronta para cair ao menor movimento em falso. Salvador, com a profissionalidade que o caracterizava, leu cada documento em voz alta, assegurando-se de que ambos irmãos compreendessem exatamente o que estavam assinando. Cada cláusula era um prego adicional no caixão de suas ambições. Renúncia à herança, reconhecimento de dívidas, acordo de confidencialidade, compromisso de não se aproximar das propriedades da família sem autorização expressa. "E se não assinarmos?", perguntou Maurício com um último lampejo de resistência nos olhos. "Se não assinarem", respondeu Salvador antes que Esperança pudesse falar, "sua mãe tem toda a intenção de apresentar as gravações perante as autoridades. A confissão que fizeram é mais que suficiente para abrir uma investigação criminal por conspiração para cometer assassinato. Os promotores neste país não costumam ser benevolentes com pessoas que planejam assassinar idosos indefesos por dinheiro. Sua mãe está oferecendo uma saída para vocês", continuou o advogado, "uma saída que permite que mantenham sua liberdade, embora percam sua herança. A alternativa é a prisão. Acreditem quando digo que esta é a melhor oferta que vão receber." Valentina foi a primeira em pegar a caneta. Suas mãos tremiam enquanto assinava cada documento.
as lágrimas silenciosas deixando manchas úmidas sobre o papel. Maurício a seguiu pouco depois. Seu rosto, uma máscara de derrota absoluta. Quando tudo estava assinado e selado, Esperança se levantou e olhou para seus filhos. Pelo que sabia, seria a última vez em muito tempo. Espero que algum dia compreendam por que fiz isto, disse com voz que refletia uma tristeza imensa. Não foi por vingança, embora sei que provavelmente vejam assim. Foi porque precisavam aprender uma lição que fui incapaz de ensinar quando eram crianças, que as ações têm consequências e que o amor não pode ser comprado nem roubado. Fez uma pausa, permitindo que suas palavras penetrassem na mente de seus filhos. Resta a vocês o resto de suas vidas para se reconstruir. Não será fácil. Terão que trabalhar talvez pela primeira vez em suas existências. Terão que aprender a viver sem o colchão de segurança que sempre proporcionei. Mas espero que nesse processo encontrem algo que meu dinheiro nunca pôde dar a vocês. Dignidade própria, autossuficiência e talvez, apenas talvez, um vislumbre da pessoa que poderiam ter sido se eu tivesse sido uma mãe diferente. Você está nos culpando por tudo? Perguntou Valentina com amargura. Não, respondeu Esperança. Estou me culpando por parte. Fui uma mãe ausente, permissiva, que confundiu o amor com presentes materiais. Mas vocês são adultos. Tomaram decisões conscientes, deliberadas de me assassinar. Essa decisão é inteiramente de vocês e as consequências também são. Sem mais palavras, Esperança saiu do escritório do advogado, deixando para trás seus filhos e, em muitos sentidos, deixando para trás uma etapa de sua vida que havia terminado da maneira mais dolorosa possível. Os meses que seguiram foram paradoxalmente alguns dos mais serenos na vida de Esperança Montero. Libertada do peso de manter uma ilusão de família unida, pôde finalmente se concentrar nas coisas que verdadeiramente lhe importavam. Seu trabalho filantrópico, suas amizades genuínas, sua saúde e a paz interior que havia buscado durante décadas. A notícia de que havia deserdado seus filhos correu como um murmúrio discreto entre os círculos sociais que frequentava. Alguns a julgaram duramente, considerando-a uma mãe cruel que havia abandonado seus filhos. Outros, os que conheciam a história completa ou partes dela, a admiravam por sua fortaleza e sua integridade. Esperança não se preocupava demasiadamente com nenhuma das opiniões. Havia aprendido há muito tempo que a verdade era a única validação que necessitava. Sua empresa Sabores da Avó floresceu sob a nova estrutura que havia implementado. Os empregados de confiança, que haviam sido nomeados como beneficiários do fideicomisso, administravam o negócio com uma dedicação e um amor que teriam sido impensáveis nas mãos de Maurício e Valentina. Os lucros eram reinvestidos na expansão do negócio e em programas de bem-estar para os trabalhadores, criando um círculo virtuoso de prosperidade compartilhada. A mansão familiar foi doada para uma organização que oferecia refúgio a mulheres vítimas de violência doméstica. Esperança se mudou para um apartamento mais modesto, mas igualmente elegante no centro da cidade, onde podia caminhar até os cafés que gostava e desfrutar de uma vida mais simples e autêntica. Mas talvez a mudança mais significativa na vida de Esperança foi o florescimento das relações que verdadeiramente importavam. Carmen, sua antiga governanta, se converteu em uma amiga próxima com quem compartilhava jantares semanais e longas conversas sobre a vida. Roberto, o chefe de segurança que a havia ajudado no momento mais obscuro, resultou ser um homem de uma bondade e uma sabedoria surpreendentes. Inclusive Salvador, seu advogado de toda a vida, começou a visitá-la não por assuntos legais, mas simplesmente para desfrutar de sua companhia,
E depois estava Dona Mercedes, uma vizinha do novo edifício de Esperança, que coincidentemente também era viúva e tinha uma história de vida marcada pelo sacrifício e a resiliência. As duas mulheres conectaram imediatamente, encontrando na outra um espelho de suas próprias experiências e uma fonte inesgotável de apoio mútuo. "Alguma vez você se arrepende?" perguntou Mercedes um dia, enquanto tomavam café na varanda do apartamento de Esperança, observando o entardecer pintar o céu de cores impossíveis. "De deserdá-los?" perguntou Esperança, sabendo exatamente ao que se referia sua amiga. "Não, nem por um segundo. Me arrependo de muitas coisas, Mercedes. Me arrependo de não ter passado mais tempo com eles quando eram pequenos. Me arrependo de ter dado tudo sem ensinar o valor das coisas. Me arrependo de não ter estabelecido limites claros quando ainda era possível moldar seu caráter. Mas não me arrependo da decisão que tomei quando descobri que queriam me assassinar. Essa foi provavelmente a primeira vez em décadas que fiz exatamente o correto como mãe." Mercedes assentiu com compreensão. "E eles? Sabe algo deles?" Esperança suspirou. Um suspiro que continha oceanos de emoções não expressadas. "Através de Salvador, me informo de coisas de vez em quando. Maurício conseguiu trabalho em uma empresa de construção, trabalho manual, algo que jamais teria imaginado fazer. Segundo parece, está indo aceitavelmente. Pagou parte de suas dívidas, embora faltem anos para quitá-las todas. E Valentina? Valentina teve mais dificuldades", admitiu Esperança. "Passou vários meses sem poder encontrar trabalho, vivendo em condições que antes teria considerado inaceitáveis. Mas eventualmente conseguiu um emprego como atendente em uma loja de roupas. Ganha pouco, mas pelo menos está trabalhando. Algo que nunca havia feito em sua vida." "Você acredita que algum dia se reconciliarão?" perguntou Mercedes com delicadeza. Esperança demorou um momento para responder. Era uma pergunta que ela mesma se fazia com frequência, especialmente nas noites silenciosas, quando as lembranças de um passado mais feliz a visitavam sem ser convidadas. "Não sei", admitiu finalmente. "Parte de mim espera que sim, que um dia cheguem à minha porta, transformados pela experiência, genuinamente arrependidos e prontos para construir uma relação real baseada no respeito mútuo e no amor verdadeiro. Mas outra parte de mim sabe que isso talvez nunca ocorra. E aprendi a estar em paz com essa possibilidade." Fez uma pausa, tomando um gole de seu café antes de continuar. "O que sim sei, Mercedes, é que já não vou condicionar minha felicidade às ações de outras pessoas, nem mesmo de meus próprios filhos. Passei anos demais esperando que eles mudassem, que me demonstrassem o amor que eu acreditava merecer. Agora decidi que minha felicidade depende de mim, das decisões que tomo cada dia, das pessoas que escolho ter perto. Se algum dia Maurício e Valentina quiserem ser parte dessa felicidade, a porta estará aberta, mas não vou passar o resto de meus dias esperando junto dessa porta." Mercedes sorriu com admiração. "Você é uma mulher extraordinária, Esperança. Sabia? Sou uma mulher que cometeu muitos erros e que teve que aprender da maneira mais dura possível", respondeu Esperança com humildade. "Mas também sou uma mulher que se recusa a se deixar vencer. E isso, suponho, é algo." O dia do 77º aniversário de Esperança Montero amanheceu com uma chuva suave que deixava o ar limpo e fresco. Era o tipo de chuva que não incomoda, mas que refresca a alma e parece lavar o mundo de suas impurezas. Esperança acordou cedo como sempre, mas desta vez havia algo diferente no ambiente, uma eletricidade no ar que não podia explicar, uma sensação de que este dia traria algo inesperado. A celebração estava planejada para a tarde, uma reunião íntima em seu apartamento com seus amigos mais próximos. Carmen estaria ali, naturalmente, junto com Roberto, Salvador,
Mercedes e vários outros que se haviam convertido em sua família escolhida ao longo destes 2 anos. Não haveria bolos envenenados nem sorrisos falsos, apenas o calor genuíno de pessoas que a apreciavam por quem era, não pelo que possuía. Enquanto se preparava para o dia, a campainha da porta soou. Esperança franziu o senho surpresa. Não esperava ninguém até a tarde. Aproximou-se do olho mágico e o que viu fez seu coração pular uma batida. Parados diante de sua porta, com rostos que refletiam anos de mudanças e lutas internas, estavam Maurício e Valentina. Esperança abriu a porta lentamente, sem saber o que esperar. Vinham reclamar algo, ameaçá-la, continuar a guerra que ela acreditava terminada há tempo, mas os rostos que a olhavam não mostravam hostilidade, mostravam algo que ela não havia visto em muito tempo, vergonha genuína, arrependimento real e um lampejo de esperança que temia ser rejeitado. "Mamãe", disse Valentina, sua voz apenas um sussurro. "Sei que não temos direito de estar aqui. Sei que provavelmente não quer nos ver nunca mais, mas queríamos. Precisávamos dizer algo para você, ainda que seja só uma vez." Esperança não respondeu imediatamente. Olhou para seus filhos, estes 2 seres humanos que a haviam ferido mais profundamente que ninguém no mundo, e buscou em seu coração o que devia fazer. "Entrem", disse finalmente, fazendo-se para o lado para deixá-los entrar. Os 3 se sentaram na sala, o silêncio pesando sobre eles como um cobertor invisível. Foi Maurício quem falou primeiro. "Mamãe, estes 2 anos foram. Não tenho palavras para descrever o que vivemos. Perdemos tudo, o dinheiro, o status, o conforto ao qual estávamos acostumados. Mas isso não foi o pior. O pior foi enfrentar quem éramos realmente, as pessoas horríveis nas quais nos havíamos convertido, o que estivemos dispostos a fazer com você." As lágrimas começaram a rolar por seu rosto, e desta vez Esperança pôde ver que eram reais. "Cada dia acordo recordando esse plano monstruoso", continuou Maurício. "Cada dia me pergunto como pude sequer considerá-lo. Você era minha mãe, a mulher que me deu a vida, que sacrificou tudo por nós, e eu estive disposto a..." Não conseguiu terminar a frase. Os soluços o interromperam. Valentina assumiu o controle. "Trabalhar me ensinou coisas que nunca pensei que aprenderia. O valor de ganhar meu próprio dinheiro, por pouco que seja. A dignidade que vem de não depender de ninguém. E também me deu tempo para pensar, para refletir sobre quem sou e quem quero ser. Não gosto da pessoa que fui, mamãe. A desprezo com toda a minha alma, mas estou tentando mudar dia a dia, decisão a decisão." Esperança escutava em silêncio, seu rosto impassível, mas seu coração batendo com força. "Não viemos pedir dinheiro", esclareceu Maurício. "Não viemos pedir que nos reinstale em sua herança. Não queremos nada material. Só queríamos dizer que lamentamos, que finalmente entendemos o que você fez e por que o fez. E que se alguma vez puder encontrar em seu coração a maneira de nos perdoar, ainda que seja parcialmente, seria o presente maior que poderíamos receber. Sabemos que provavelmente é demais pedir", acrescentou Valentina. "Sabemos que o que planejamos é imperdoável, mas precisávamos que soubesse que mudamos, que a dor que causamos não foi em vão, que aprendemos a lição que tentou nos ensinar." O silêncio que seguiu foi longo, mas não incômodo. Era o silêncio de alguém que está processando, avaliando, decidindo. Finalmente Esperança falou. O perdão começou escolhendo cada palavra com cuidado. "Não é algo que possa ser dado de um dia para outro, especialmente para algo tão grave quanto o que vocês planejaram. O que fizeram quebrou meu coração de maneiras que nunca sanarão completamente." Seus filhos baixaram o olhar, aceitando o peso de suas palavras, mas continuou Esperança.
Também sou uma mulher que viveu o suficiente para saber que as pessoas podem mudar, que os erros, por terríveis que sejam, podem ser o ponto de partida para algo melhor e que o rancor, ao final, só envenena quem o guarda. Fez uma pausa, buscando as palavras corretas. Não posso dizer que os perdoo completamente hoje. Seria mentira. E já tivemos mentiras suficientes entre nós. Mas posso dizer que estou disposta a tentar, a conhecer as pessoas nas quais dizem ter se convertido, a construir lentamente e com cuidado algo novo entre nós. Não será o que era antes, porque o que era antes estava construído sobre fundações podres, mas talvez possa ser algo melhor, algo real. As lágrimas agora corriam pelos rostos dos três, mas eram lágrimas diferentes das que haviam derramado há 2 anos. Eram lágrimas de possibilidade, de um novo começo, que nenhum havia ousado esperar. Querem ficar para celebrar meu aniversário? Perguntou Esperança, com um sorriso tênue. Chegarão alguns amigos em algumas horas, pessoas boas que me apoiaram nestes anos. Adverto que provavelmente não os receberão de braços abertos. Terão que conquistar sua confiança, como terão que conquistar a minha. Mas toda jornada começa com um primeiro passo. Maurício e Valentina trocaram um olhar de assombro e gratidão. Adoraríamos, mamãe, disse Valentina com voz entrecortada. Adoraríamos mais que qualquer coisa no mundo. E assim, naquela tarde chuvosa de primavera, uma família começou o lento e difícil processo de se reconstruir. Não seria fácil e haveria retrocessos, desconfianças, momentos onde o passado ameaçaria destruir o frágil presente. Mas havia algo que antes não existia, a possibilidade de um futuro diferente. Esperança Montero, a mulher que havia construído um império do nada, que havia enfrentado a pior traição imaginável de seus próprios filhos e que havia encontrado a força para seguir adiante. Olhava agora para esse futuro com a mesma determinação que havia caracterizado toda a sua vida. Não sabia o que o destino lhes reservava, mas sabia que acontecesse o que acontecesse. Havia vivido fiel a seus princípios. Havia ensinado as lições que necessitavam ser ensinadas e havia deixado a porta aberta para a redenção. E isso, ao final do dia, era tudo o que uma mãe podia fazer. Se esta história tocou seu coração, fez você refletir sobre a família, o perdão e as segundas oportunidades, convido você a deixar um like e se inscrever em nosso canal para não perder nenhuma de nossas próximas histórias. Seu apoio nos ajuda a seguir criando conteúdo que emociona, inspira e nos lembra o que verdadeiramente importa na vida. E se conhece alguém que precise escutar esta história, compartilhe. Você nunca sabe a quem poderia ajudar. Agora, não perca o próximo vídeo que aparece em sua tela. Prometo que também deixará você sem palavras.